Olá, então hoje vamos continuar a nossa primeira consulta, né, o nosso primeiro atendimento para a gestante, que a gente já descobriu que ela está grávida, né, já deu a notícia para ela, já calculou a data provável do parto, a idade gestacional, e aí nós vamos ter que fazer uma abordagem aqui antes até de ir para o exame físico, com base naqueles dados que nós já levantamos, né, na parte anterior que eu expliquei para vocês. Então agora com a análise de tudo aquilo que foi dito, nós temos que classificar essa gestante como gestante de baixo risco ou então risco habitual, que a gente chama também, ou gestante de alto risco. A gente sempre diz, reafirma, né, que a gestação não é uma doença, ela não pode ser encarada como uma doença, ela uma etapa especial, né, da saúde da mulher, tanto que assim, ó, para a mulher ter conseguido se tornar gestante, isso já é um sinal de que o corpo dela estava funcionando tudo muito bem, né. Só que é extremamente importante a definição, né, já no primeiro momento e também nos momentos seguintes, nas consultas seguintes, a determinação de alguma situação de risco, por quê? Porque isso acaba sendo uma medida preventiva, então a partir do momento que nós temos esse entendimento de que é uma gestação, que oferece algum risco, ou então que ela tem alguma situação que precisa que ela seja encaminhada para um atendimento de urgência ou emergência obstétrica, isso vai ajudar a prevenir complicações e salvar essa gestação, salvar, esse feto, né. E muitas vezes nós temos um prognóstico muito ruim, inclusive para o binômio, né, para a mãe e para o feto. Então, essa parte aqui da aula é para a gente fazer essa classificação, certo? Classificando como de risco não quer dizer que ela não vai poder ser acompanhada na unidade básica de saúde. Não, ela pode, nós vamos ver que tem situações que ela vai poder ser acompanhada ali, mas já vai, ser olhada com uma atenção especial, não que as outras não sejam, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não pode ignorar certas situações que colocam essa gestante em algum risco, certo? Então, essa avaliação do risco gestacional, ela é extremamente importante e em cada consulta ela tem que ser feita. Não basta assim você dizer: "Ah, não, mas eu já fiz lá na primeira consulta, eu já determinei o risco". Não, podem acontecer situações diferentes, né, no corpo dela, tanto que é assim, eu já falei, né, vou ficar repetindo, tem algumas situações como o diabetes gestacional, a hipertensão específica da gravidez, que elas só surgem no decorrer da gravidez, elas não estão presentes agora no primeira consulta já. Então elas vão acontecer mais ou menos lá pela 20ª semana, por isso que a gente tem que estar atento sempre para todas as transformações. Bem, o que que é o que que é considerado um baixo risco ou também chamado de risco habitual, aquele no qual a gestante vai poder ser acompanhada lá pela equipe da saúde da família, lá na unidade, básica de saúde. Aquelas situações em que, hã tudo que for acontecendo com a gestante, as transformações, puder ser acompanhada ali, né, com os conhecimentos, né, então ela pode ter sim algumas situações que vão precisar de muito mais atenção, que vão precisar de cuidados, mas que esses cuidados não exijam densidade tecnológica muito grande. Que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem ali os aparatos necessários, né. E aí a outra coisa que a gente analisa é os riscos que ela corre. Então, se a gente analisa e vê, que esses riscos são iguais, né, ao da população em geral, né, então que vai se conseguir resolver aquilo ali como já se resolve das outras pessoas, né, dos outros programas, das outras linhas de cuidado, então ela vai ser de baixo risco e ela vai ser acompanhada ali na unidade básica de saúde. Só que, claro, né, eu vou ficar batendo nessa tecla, sempre lembrando que ela tem essas situações que podem levá-la, né, a precisar de muito mais atenção. Agora, o que que é uma gestação de alto risco?
tá? Aquela que vai, ter que ser encaminhada para uma unidade especializada, onde tenha muito mais, densidade tecnológica, mais, e nesse aí, especialistas, tecnologias para exames, para tratamento. Então, são aquelas que naquela identificação que a gente já fez lá, a gente encontre um prognóstico muito ruim, tanto para a mulher quanto para o feto. E aí não só para a questão da gestação e do nascimento, mas também no período pós-nascimento, né. Então a gente fala ali do prognóstico perinatal. Então, peri é em volta do nascimento, então antes e depois, certo? Então a gente já tem que se preocupar com as condições deste, recém-nascido, né, do futuro, né, recém-nascido, de como que ele vai viver, então, no principalmente na parte neonatal, na etapa neonatal, que é durante o primeiro mês de vida, certo? Então, nesse caso, ela vai ser de alto risco. Então, nós temos aqui um fluxograma, né, que nos ajuda então a separar e a determinar melhor essa situação. Então, ela sempre vai chegar, né? O ideal é que sempre ela entre pela porta de entrada do sistema, né? Que vocês já estão vendo lá em enfermagem comunitária, a porta de entrada para o sistema de saúde sempre tem que ser a unidade básica de saúde, né? Lá da estratégia de saúde da família do lugar onde ela mora, né? Porque lá é que se conhece ela, lá que se tem todas as informações dela. Então lá ela vai dizer, ó, eu acho que eu estou grávida. E aí vai começar tudo que a gente já viu que vai ser feito, né? E aí então, já na primeira consulta e em todas as outras, né, vai ser determinado, vai ser feita uma avaliação do risco gestacional que ela corre. Tá? Então, se ela tem um risco se ela não tem nenhum risco, ou se ela tem um risco, gestacional, aquilo que eu falei, que possa ser enfrentado pelos profissionais e pelas tecnologias disponíveis na unidade de saúde, ela vai ser considerada de baixo risco e o pré-natal dela, né, por enquanto, vai ser realizado ali na atenção básica. Ao contrário, se ela for considerada uma gestante de alto risco, então ela vai ser referenciada para atenção especializada, né. Ali faltou um A, especializada, ok? Então vamos lá. Então vamos considerar, né, vamos, ver o que seria então essas situações que vão, fazer com que ela possa ser atendida na atenção básica, né. E vocês vão ver que são situações até especiais, são situações, que não são, tão corriqueiras, mas aí a importância de nós termos bons profissionais, profissionais preparados para isso, né, para que consigam então dar conta, né, desse atendimento, manter a saúde dessa gestante, mesmo com as situações que nós vamos ver, né, sem precisar encaminhá-la para alto risco. Por quê, né? Qual o objetivo? Tudo de novo, né, gente? Ela já tem vínculo com essa equipe, é perto da casa dela, ela não vai precisar fazer grandes deslocamentos, ela não vai deixar tanto tempo a casa dela sozinha, as crianças com a vizinha, né, ela não vai gastar dinheiro, eh, ela vai se sentir apoiada. Então nós teríamos muitas e muitas, explicações e argumentos para falar sobre a importância disso. Então o que que seriam, né, condições, características individuais, né, ou então condições sociodemográficas que não são boas e que podem dizer que: "Ó, prestem atenção nessa gestante, essa gestante ela corre algum risco". Então vamos começar pela idade, né. Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos, certo? Você vai dizer: "Mas por quê, né?". A gente estava conversando esses dias na aula sobre acho que foi na turma de vocês, né, sobre aquela situação que aconteceu no Nordeste, né, da menina que foi estuprada e engravidou, com 10 anos, né. Então a gente falava ali sobre as condições, além de todas as condições psicológicas, né, a condição física dela, né. Embora ela já tivesse tido a menarca, então ela já tinha as condições, teóricas, fisiológicas para ela engravidar, tanto que ela engravidou, né, ela não tinha ainda um crescimento
muscular, ósseo, o corpo dela não estaria preparado ainda para suportar uma gestação. Então, e se considera que até 15 anos, né, a menina ainda pode ter algum crescimento, uma maturidade maior dos órgãos, e não só dos órgãos sexuais, de tudo. Então tem as acomodações, né, as transformações que vão ocorrer, elas seriam muito melhor impactadas depois disso, sem considerar, né, mas agora então já considerando, também todo o aspecto psicológico. Todo mundo aqui já foi adolescente uma vez na vida e sabe que não é das etapas, assim, as mais equilibradas da nossa vida, né, e não é nossa culpa, gente. Aquela bagunça de hormônios que acontece durante, a adolescência, porque o nosso sistema hormonal também está se adaptando, né, então isso leva à instabilidade emocional, tem aquela coisa, assim, da gente descobrir o mundo, descobrir o amor, então tudo isso é uma fase que tem que ser vivida, mas sem ainda uma gestação, né. Então, todas essas condições físicas, né, e aí entra as hormonais, as estruturais e as psicológicas, colocam em risco, então, essa gestação. Para contribuir, gente, eu vou, mandar para vocês, né, texto que fala sobre isso, né, que fala sobre esses riscos, pesquisas, assim como maior do que 35 anos, né. Nós estamos observando hoje na sociedade, cada vez mais, né, que as mulheres elas, decidem, né, engravidar mais tarde. Por quê? Porque elas têm planos, elas têm objetivos, elas têm sonhos, né, a situação também cada vez vai ficando mais complicada, a competitividade, profissional vai ficando maior, e por vários, então, motivos, né, as pessoas, as mulheres e às vezes os casais também, decidem deixar para ter filhos quando eles estiverem em uma situação financeira, profissional e às vezes até afetiva, né, no geral mais estável. E aí, então, acaba que passa dessa idade que seria a idade ideal, né, para a mulher engravidar. Nós já temos hoje, né, na ciência, na questão, da medicina, de todo o cuidado, temos muita tecnologia que já fez com que, esses riscos fossem diminuindo. Mas uma das coisas que faz o risco, né, diminuir para a gestante ou e para o feto da mulher de mais de 35 anos, é o fato de que se tenha isso bem, eh que tenha isso, bem registrado e que se faça um acompanhamento maior, que é o que eu estou falando para vocês agora, né. Então, nós temos que ter um sinal de alerta. Quando a gente coloca lá no CIS pré-natal que ela já passou dos 35 anos, acende uma luzinha vermelha, né, então ele dá um sinal de alerta do tipo assim, ó, aquela ficha lá é uma ficha de atenção. Por quê? Porque então a gente sabe que existe risco, então vamos cuidar melhor. Não quer dizer que porque acendeu o vermelho, essa mulher vai ter problema. Não, acende o vermelho para que a gente faça tudo que é possível para que não aconteça nenhum problema. Então também vou mandar texto para que vocês leiam para ter muito mais argumentos. Como eu falo para vocês, né, toda aula, this is impossible eu aqui abordar tudo, senão nós poderíamos ficar uma aula inteirinha só falando desse item. Nós temos muita coisa ainda para falar, então eu acredito, né, eu espero, eu desejo que vocês leiam, né, os textos que eu envio para vocês, que são escolhidos com muito carinho, e eu penso o tempo todo em vocês lendo tudo isso. Bem, outra situação que eu já toquei, anteriormente, né, que é a situação da ocupação. Então, lá nós já vimos, nós já perguntamos para ela anteriormente qual é a atividade que ela desenvolve, né, a profissão, mas principalmente a ocupação. Então aí relacionado a esforço físico, carga horária muito extensa, horário de trabalho, às vezes, né, ela trabalha a noite inteira. E aí a gente sabe lá pela fisiologia, né, lá no ciclo circadiano, né, que nós temos mudanças daí por conta disso, né, de trabalhar durante a noite, dormir durante o dia, relacionados com a pineal, né, que produz a melanina. Então nós temos essas, melatonina, desculpa. Essas situações
podem, né, afetar no ciclo claro-escuro, que podem afetar a fisiologia dela. Então, isso, e aí nisso entra aquela rotatividade de horário, né, então, tem dias que ela trabalha de noite, tem dias que ela trabalha de dia, e aí quando ela está se acostumando com o horário, já muda para outro horário. Numa situação normal, digamos assim, sem gravidez, já existe uma certa crise. Agora, ela grávida, isso já é considerado uma coisa mais de risco, né. Exposição a agentes físicos e químicos e biológicos, né, que são situações em que ela teria que usar, sempre, EPI, né, equipamento de proteção individual, ou então que ela tenha muito estresse onde ela trabalhe, afinal, tudo isso tem que ser identificado e buscado uma maneira de minorar o máximo possível essas situações. Então, para que ela, nessa época pelo menos, ela esteja o mais afastada possível de situações que possam causar problema, certo? Então, é um direito que ela tem, está inclusive escrito lá, peguem a caderneta da gestante, está escrito lá que ela tem esse direito, e o profissional de saúde que estiver acompanhando ela, o enfermeiro, o médico, eles podem fazer um parecer, né, para que seja encaminhado lá para o médico do trabalho, lá da empresa onde ela trabalha, para que eles afastem ela dessa situação. Não é que ela vai ficar detestado, é outra coisa. Ela vai ser afastada de situações que podem oferecer risco, certo? Só que, claro, não é assim, ela disse: "Ai, você podia fazer, que eu não gosto de uma fulana que trabalha comigo, queria mudar". Não, mudar de setor, não. Né, quem for fazer isso, vai ter que fazer isso muito documentado também. Muito bem. Outra situação que a gente já viu é a questão da segurança familiar, né, do tipo assim, dela se sentir apoiada, dela, ter um lar, dela ter todas as condições lá para comer bem, para dormir bem, para se sentir segura, para se sentir amada. Então, se ela não tiver nessa situação, essa gravidez já é considerada de risco. Então eu estou colocando aqui, ó, situações em que colocam a gravidez dela em risco, mas que não precisam ser encaminhadas para alto risco, que têm que ser vistas, tá? Então, e aí uma coisa que eu tenho que deixar bem clara com vocês, não é porque ela vai ficar na unidade básica de saúde que a gente não vai dar bola para isso. É o contrário. Nós temos que considerar muito esses itens que eu estou falando, porque daí ela é responsabilidade da unidade básica de saúde. Situação conjugal insegura, né? Ela já contou para nós lá em cima antes que ela estava para se separar, inclusive eles estavam meio já morando separado, daí se encontraram para conversar, daí transaram, daí engravidou. Agora eles estão num vai e volta, né? Ou então é só um namorado, ela já não sabia se ia ficar com ele, né? Então também é uma situação que leva a risco. Baixa escolaridade, né? Esse baixa escolaridade é risco para muita coisa, né? Porque quando a mulher não tem condições de fazer boas leituras, né, então ela não consegue ler um texto e explicar sobre aquilo, então ela às vezes não consegue nem ler direito, ela mal escreve o nome dela, ela vai deixar de ter entendimento de várias situações, isso vai complicar. Eu lembro que faz uns 2 anos eu estava dando estágio para o técnico, e nós fomos visitar uma família, né, a gente ia fazer visitas domiciliares, e aí nós encontramos uma mulher, né, uma gestante, ela já tinha 3 filhos, uma situação muito, muito, muito precária, muito triste que eu vi naquela casa. E aí nós fomos visitá-la porque ela estava com a consulta dela atrasada, né, de gestação. E aí, qual foi o argumento dela? Ela não entendia, ela não conseguia ler lá qual era a data da consulta. Então, não é nem que ela não tivesse ido por não ter interesse, ela era totalmente analfabeta. Gente, ela tinha 3 crianças, as crianças coisinha mais lindinha, não interessa lindinha, mas, sabe, deu vontade de pegar, abraçar, levar para casa, dizer: "Meu Deus do céu", né, qual o futuro dessas crianças? Porque daí o que que acontece? Essas crianças podem deixar de ir pra aula, vão precisar de apoio em casa, né, essa coisa da baixa escolaridade, de repente, você explica para ela uma coisa, uma medicação que ela vai ter que tomar, um cuidado que ela vai ter, e ela não vai entender às vezes na hora, ela não vai ter já uma compreensão, então tudo isso pode complicar.
certo? Então, também vou mandar coisa para vocês lerem em relação a isso. E condições ambientais desfavoráveis, né, então a casa dela lá é cheia de lixo, tem esgoto, ela é a céu aberto, não tem a cobertura necessária, ela passa frio, então também tudo isso coloca ela em situação de risco. O tamanho dela, gente, olha, se ela tiver uma altura menor do que 1,45 m, por isso que a gente mede, né, a estatura dela já no primeiro atendimento, isso também é uma situação de risco. Por quê? Porque, gente, principalmente dependendo do tamanho do marido dela, né, pode pegar a genética do marido e de repente, o crescimento desse feto, daí é uma coisa que pode afetá-la o tamanho do corpo dela e do útero, por consequência, não vai dar conta de sustentar esse crescimento, do feto. Então isso vai ter que ser olhado com muita atenção, porque ela pode ter desde só desconfortos até algumas situações, mais graves, né, por conta do tamanho do bebê. Então, de novo, não é para mandar para alto risco, é para ficar pensando: "Ó, vamos lembrar, ela é bem pequenininha, o marido dela tem 1,70 m, né, então nós temos que ou mais, então a gente tem que considerar. A gente já pesou ela e já viu lá o IMC. Então, sempre, em toda consulta, nós temos que continuar registrando o IMC. E aí, temos que detectar, se ela é baixo peso, sobrepeso ou obesidade. As 3 situações colocam ela em risco, né. Baixo peso, bem, será que ela está comendo? Será que, ela está comendo e não está absorvendo, né? Sobrepeso, obesidade, o que que ela está comendo de tudo errado? Será que ela está fazendo exercício? Então, todas as situações colocam ela em risco, então por isso que nós temos que não só ver o peso, mas colocar no gráfico para a gente identificar. Por quê? Porque nós vamos ver no gráfico, né, que tem uma relação entre a idade gestacional e o IMC. E aí ela vai subindo, é a mesma coisa quando a gente faz o gráfico lá da criança, certo? Bem, e aí, gente, nós temos que ter muito mais atenção, digamos assim, o dobro da atenção, né? Então, quando nós tivermos as seguintes situações: mulheres negras. Ah, por quê, professora? Você está sendo racista? Não, nós estamos sendo realistas, né? Quando a gente analisa as condições epidemiológicas de algumas como é que eu vou colocar assim, de algumas mulheres, né, em diferentes situações, nós vamos ver que quem que oferece mais risco ou quem que vai ter mais problema, isso epidemiologicamente provado, né. Então quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de negras, né. Uma vez foi feito um estudo em Pelotas, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, sobre acesso à mamografia. Então eles pegaram e foram ver, mulheres, né, em idade que deveriam estar fazendo mamografia, né, a partir, dos 45 anos, quem fazia mamografia. E eles encontraram, ai gente, é triste, mas eles encontraram uma diferença enorme entre mulheres brancas e mulheres negras. As mulheres brancas faziam mamografia e as negras não. Por quê? Porque as negras são burras, porque as negras não, gente, porque esse é o retrato ainda que nós temos no Brasil, né. Eh, Nós podemos sair das mulheres, vamos para a população em geral, se nós olharmos qual é a cor que mais, nós vamos encontrar dentro dos presídios? Os negros. Quem tem, Quando nós formos pegar os desempregados, quem mais está desempregados? Os negros, né. Quem morre mais, a mortalidade? Negros. Agora mesmo, gente, com o Covid, quem está morrendo mais? Negros, certo? Então, é histórico isso, né, vocês estão estudando lá na enfermagem de saúde coletiva, a história da política de saúde, e vocês viram, gente, que os pobres, né, eles tinham muito menos atenção da saúde. E aí, quem eram os pobres? Principalmente os indígenas, né, porque eles tinham um jeito deles viver, daí vieram os brancos e mudaram tudo, né. Os negros, né, então vamos ter redobrada atenção, então, para negras, né, agora nós estamos falando de gestante, negras, indígenas,
Com baixa escolaridade, já argumentei, então, com idade inferior a 15 anos e superior a 35, tá? E agora, aquelas que lá na história elas já contaram para nós que um filho delas já morreu, certo? Tá? Eh, e também aquelas que já são grandes multíparas, então que já tem mais de 3 filhos. Então, assim, ó: "Credo, professora, mas ela é uma de risco por já ter tido 3 filhos? Eu tenho 4 e não me considero de risco". Tá, você com a tua situação, mas quando a gente fala no geral, quando a gente fala na comunidade, o fato dela já ter muitos filhos para criar, e 3 já são muitos, né, isso pode colocá-la em risco, até um risco assim, ó, do tipo, se ela tá muito preocupada, ela tá nervosa, não cabe mais na casa dela, ela não tem dinheiro nem para dar comida, a família não tem dinheiro nem para dar comida para esses. Essas e outras argumentações. Bem, agora nós vamos ver algumas situações que consideram ela de risco pela história reprodutiva anterior, tá? Então, se ela teve algum recém-nascido que nasceu muito pequeno, que teve restrição do crescimento intrauterino, lembra? RCIU, né, restrição do crescimento intrauterino. Ou então, se algum bebê nasceu prematuro, ou então se nasceu mal formado. Então, isso já acende também a luz vermelha. Macrosomia fetal, que é um bebê muito grande. Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, vamos lá. Síndromes hemorrágicas, nós vamos estudar melhor depois. Placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, ameaça de aborto, certo? Então, se ela tem isso na história, ela fica vermelha também. Síndrome hipertensiva. Então, se ela já estava, né, se na outra gestação ela teve hipertensão, né, pré-eclâmpsia ou até eclâmpsia, né? Se o intervalo entre os partos foi menor do que 2 anos, tá, ou maior do que 5. Então, menor do que 2 anos, se considera que o corpo precise, tá, de 2 anos para tudo voltar ao normal, para que ele de novo tenha condições de suportar uma próxima gravidez, certo? Então, se ela engravida antes desse tempo, se ela tem um intervalo entre os partos antes desse de 2 anos, então, já pode ser que alguma coisa ainda não estava totalmente preparada e ofereça algum risco. Maior do que 5 anos, principalmente pela situação de que para ela acaba sendo como se fosse uma gestação, uma primeira, né? Ela já não lembra, ela já tem mais medos, principalmente por causa disso. As 2 situações aqui agora são consideradas de risco assim, risco habitual, mas é um risco. Nuliparidade, então sempre a primeira gestação, tem que ser olhada com muito mais cuidado. E a multiparidade, então, 5 ou mais partos também, por quê? Porque o corpo dela já passou por muito estresse, a gestação, o parto acaba sendo um estresse. Então o corpo dela, por exemplo, o útero, né, o útero ele já foi, ele já esticou, voltou. Então tudo isso, gente, vai sendo, colocando, né, o corpo em situações não tão boas assim, certo? Então é uma gestante que oferece mais risco, embora no saber popular, no senso comum, "Não, eu já tive 5, eu tiro de letra". Calma, né, você não é porque você já teve 5 que agora não vai acontecer nada, agora que pode acontecer, né. Cirurgia uterina anterior, o que que acontece? Por ela ter feito alguma cirurgia, também mexeu naquela musculatura, pode correr o risco, né, de ter alguma situação lá que não ficou boa, ou então, dependendo também de quando foi essa cirurgia, né, se já estava em condições para engravidar. E 3 ou mais cesarianas, né, então, o que que se sabe também estatisticamente, né, as evidências mostram que mais de 3 cesarianas, né, isso já causa na musculatura, né, do útero, um risco muito maior de lacerações, então dela ter problemas durante a gravidez e até no parto, então isso é uma situação bem que também alerta, que acende a luz vermelha.
Fatores relacionados à gravidez atual. Lembra que eu disse? A cada consulta você vai avaliar o risco daquela gestação. Então, se ela não está ganhando peso adequadamente, isso para mais ou para menos, né? Isso também tem que ser identificado. Infecções urinárias, né? Então, já na primeira consulta, além de fazer a anamnese, nós não chegamos ainda na parte do exame, mas, né, eu vou mostrar depois que nós vamos pedir um exame de urina. E esse exame de urina para quê? Para identificar alguma possível infecção urinária. Quando a gente falar das modificações, né, anatômicas e fisiológicas, nós vamos ver que a gestante tem mais chance de ter infecções urinárias. E aí é uma das situações que é importantíssimo que ela seja monitorada, e ela é fácil de monitorar, e ela é fácil de tratar, mas tem que ter a identificação. Então, se ela tiver infecções urinárias, então ela vai ficar muito, né, tem que ficar muito, vista por nós para quê? Para que a gente não perca nenhuma dessas infecções, do tipo assim, para que a gente não perca a oportunidade de tratar nenhuma dessas infecções, porque o que, que pode acontecer? Se ela chegar lá no final da gestação com infecção urinária que não foi debelada, isso pode complicar a saúde do feto, daí do recém-nascido. Muitas vezes a mulher ganha alta, né, lá da maternidade, e o recém-nascido não, por conta de uma infecção urinária que ela tinha. Outra coisa, vocês já estudaram, acho que em algum momento, infecções hospitalares, né? E aí, quando a gente pensa em infecção hospitalar, geralmente a gente pensa assim: ah, ela se contaminou lá dentro do hospital. Não, também é considerado uma infecção hospitalar quando a mulher ela entrou para um procedimento, e aí, esse procedimento, eh, propiciou, né, o aparecimento, o diagnóstico de alguma infecção. Então tem muita situação lá, que a gestante ela entra, né, para um parto, ela entra para fazer um parto ou uma cesárea, e aquela infecção urinária que ela tinha, ou outra infecção, acaba, causando um problema maior, e aí a gente considera infecção urinária infecção hospitalar, né, lá na definição, porque, apareceu lá dentro, né, mas se a gente investiga bem, era uma situação, era um micro-organismo que ela já tinha, né, estava lá no organismo dela, e só, apareceu, ele complicou por conta dela ter feito aquele procedimento. Então, essa avaliação da infecção urinária, então ela vai ser feita já no primeira bateria de exames, né, rotineiramente ali no segundo trimestre, deve ser feita antes lá de terminar a gestação, isso rotineiramente. Agora, a cada consulta nós temos que investigar, né, se ela tem dor, como é que tá a urina dela, se ela tem alguma queixa, né, como é que tá a diurese, e aí pedir exame, tem que pedir exame, né, tem que dar condições para ela fazer o exame, tem que olhar o resultado, não adianta só fazer o exame, então tem que dar também, acesso para que ela traga o resultado e garanta o tratamento. Também não adianta, né, eu sempre digo: chá de receita não resolve, né, o que que é chá de receita? É você dizer: "Tem que tomar esse remédio", e ela não conseguir comprar o remédio. Então, não adianta ferver a receita, certo? Fazer um chá de receita. Ela tem que ter acesso ao antibiótico. Ah, mas vai tomar antibiótico na gravidez? Então aí entra nos mitos e nos tabus, né, gente? Tem que tomar um antibiótico. Claro que não é um antibiótico, graças a Deus hoje não pode mais comprar na farmácia por conta, né? Mas às vezes tinha, né? Ah, tome isso, eu tomei, era louco de bom. Ou não tome antibiótico, né? A vizinha falando, né? Ou a sogra, ou a mãe, sei lá, a comadre. Não, não tome, que isso é perigoso para o neném, tome esse chá, né. Não, gente, se tem infecção, tem micro-organismo, tem que tomar antibiótico. Antibiótico prescrito e que tem que ser garantido. Outra situação é a questão da anemia, né, então também vai fazer parte lá o hematócrito, a dosagem de hemoglobina vai ser analisada já na primeira bateria de exames. Nós vamos fazer toda uma orientação dietética para ela, certo? Mas nós vamos continuar acompanhando. No exame físico, nós vamos observar, né, sinais de anemia, mas nós vamos continuar acompanhando ela durante toda a gestação.
certo? Agora, quais são as situações que essas não podemos continuar com ela aqui na unidade básica, ou pelo menos não só na unidade básica, e teremos que encaminhar para alto risco. Então vamos lá, eu não vou demorar muito em cada uma, porque senão vai a aula inteira. Mas vamos lá. Cardiopatia, então ela já tem, ela já é uma cardiopata. Então, gente, isso não é para nós, porque se ela já tem problemas cardíacos, nós sabemos que a gestação vai fazer o caso, nós não sabemos, não vamos ainda estudar, né, mas a gestação pode causar mudanças no coração, precisa causar, e ela já tem uma cardiopatia, vamos mandá-la pro especialista. Pneumopatias graves, né, então se ela tem asma brônquica não controlada, se ela já relata que ela tem problemas muito sérios, vai também. Nefropatias graves, então, ela já tem lá uma história de insuficiência renal, ou ela é uma transplantada, vamos mandar. Endocrinopatias, então ela já começa a gestação, com a história de que ela é diabética, certo? Ou ela tem hipo ou hipertireoidismo. Então, como, também já vai ter um distúrbio, né, da absorção de glicose, normalmente na gravidez, né, ou então, na gravidez nós vamos precisar o metabolismo muda, né, na gravidez, então nós vamos precisar de uma tireoide funcionando bem, porque é a tireoide que controla todo o metabolismo. Então, precisamos dela, muito bem, por isso vamos precisar do especialista. Doenças metabólicas desculpe, hematológicas, né, e aqui destacamos então a doença falciforme e a talassemia. Então eu também vou encaminhar para vocês vão receber textos, lembrando vocês, se é que vocês, estudaram ou se não, falando sobre, essas doenças, né, que são doenças relacionadas ao sangue, né, que vão levar à anemia, mas não uma anemia ferropriva, né, anemia ferropriva é aquela que depende do ferro e que a gente consegue resolver com sulfato ferroso, com alimentação mais rica em ferro, né. Então eu vou mandar para vocês sobre essas doenças, né, a doença falciforme, que é um distúrbio lá na forma da hemácia, né, a talassemia também, vou explicar vai ter bem explicadinho lá, mas então que tem que ser identificadas. Doenças neurológicas, né, então qual é um grande problema aqui? A epilepsia. Não é que a epilepsia, o problema é a crise epilética, né, então, o que vai ter que ser muito cuidado aqui na epilepsia? Ela já sabe que ela tem epilepsia, ela já usa uma medicação. E aí, então, vai ter que ser feita uma boa análise de custo-benefício, certo? Se vai continuar usando essa medicação, mas sabe-se que essa medicação ela pode ter algum efeito teratogênico sobre o feto, né? Sobre a gestação, mas também se ela não toma a medicação, ela pode ter crise epilética. A crise epilética também pode colocar em risco essa gestação. Então, quem vai colocar isso na balança é o especialista lá na gestação de alto risco. Doenças psiquiátricas, né, aqui muito parecido também com a epilepsia, então ela já toma uma medicação, ela já tem um diagnóstico de psicose ou de depressão, ela usa medicamento, então vai ser feita também uma análise muito mais criteriosa sobre a continuidade dessa medicação ou não, acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, todas as situações para mantê-la o mais equilibrada possível para dar conta dessa gestação. E as doenças autoimunes, né, então a mulher, por exemplo, que tem lúpus eritematoso sistêmico, ela já tem provavelmente alguma alteração renal, ela tem alguma alteração lá na pressão arterial, ela toma corticoide, certo? Então, tudo isso tem que ser considerado para essa gestação, então ela vai ter que ser acompanhada pelo alto risco. Ah
alterações genéticas maternas, né, então ela já tem uma história lá de algum problema genético. Se ela, conta que ela já teve trombose, né, trombose venosa profunda, em alguma uma cirurgia, depois de uma cirurgia ou noutra gravidez, né, ou ela conta que ela teve uma situação de embolia pulmonar, então isso também, manda para alto risco, né, todas essas situações aqui. Ginecopatias, então se ela diz: "Ó, eu tenho útero bicorno, eu tenho, útero invertido, né, também. Tumores anexiais, né, então ela conta que ela tem um tumor no ovário ou então também. Portadoras de doenças infecciosas, né, então ela já diz: "Ó, eu tenho hepatite C", ou, "Eu tenho toc já sei eu sei que eu tenho toxoplasmose, estava tratando ou tive na gestação anterior, e aí não demos conta de debelar". Se ela é HIV positiva, se ela tem sífilis terciária, aqui presta atenção, sífilis terciária. Não é aquela gestante que é lá que a gente faz o na primeira bateria descobre que ela tem sífilis, não. Então se a gente descobre que ela tem sífilis, vai fazer toda a análise, se a gente acha, né, ou diagnostica lá que é sífilis primário, secundária, dá tempo ainda de fazer o tratamento. Agora quando é terciária, que já tem comprometimento de outros sistemas, tá, então isso vai ter que ser, também para alto risco, inclusive se ela contar, né, que ela já teve, outra gestação e que teve que ela abortou, vamos dizer, né, teve um aborto espontâneo e lá apareceu no ultrassom uma malformação fetal, que é o que pode acontecer, né, porque a sífilis terciária pode levar a isso. Ou então se ela tiver alguma outra, doença sexualmente transmissível, por exemplo, você faz lá no exame físico e já diagnostica que ela tem condiloma, né, não foi tratado, não foi investigado, não foi debelado antes, então isso também é para risco. Se ela é uma portadora de hanseníase ou tuberculose, né, se ela tem uma anemia grave, o que que se considera anemia grave? Quando a gente for depois ver, os exames, né, nós vamos ver as dosagens de hemoglobina, que são considerados normais, mas então, se ela tiver muito baixa, esse muito baixo é menor do que 8, também. Então, isso é anemia muito grave, provavelmente não é só uma questão alimentar, dietética, é para alto risco. Isoimunização RH. Então, ela. Depois também nós vamos falar melhor sobre a história do RH negativo, positivo, né, mulher, marido, companheiro, mas assim, se ela conta que ela tem isso hoje em dia não deveria acontecer, né, mas ela é RH negativo, o companheiro positivo, o bebê nasceu positivo e ela não tomou, tá, a imunoglobulina lá na hora nas primeiras 72 horas. Então isso é uma informação importantíssima, existe um risco muito grande dessa criança agora ser, portadora até dela ter um aborto durante a gestação, né, por conta dessa isoimunização, ou então da criança nascer com uma doença aí, uma doença hemolítica do recém-nascido, alguma coisa assim. Ah, ou então qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado, né. Então, todas aquelas situações que a gente já perguntou antes têm que ser consideradas. Bem, se ela teve se ela tem alguma história relacionada à reprodução anterior, né, então, se ela teve alguma morte intrauterina, do tipo assim, ela não teve aborto, de repente diagnosticaram que o feto estava morto no útero, né, ou então que morreu imediatamente antes do nascimento ou imediatamente depois, tá, principalmente por causa desconhecida, então nós não vamos agora acompanhá-la na unidade básica, porque isso pode se repetir, né. Abortamento habitual, ela conta assim, ó: "Não, é a primeira vez que não é a primeira vez que eu tô grávida, mas eu não tenho nenhum filho, porque eu já tive 3 perdas anteriores ou 2 perdas", também, para risco. Esterilidade ou infertilidade, tipo assim, ó, ela veio lá para o nosso atendimento, porque ela fez uma fertilização in vitro, isso é para alto risco.
História prévia de doença hipertensiva da gestação. Então ela vai contar que ela teve DEG, né, doença hipertensiva específica da gravidez, ou ela teve, pré-eclâmpsia, ou ela teve eclâmpsia, tá. Tudo relacionado com a doença hipertensiva, morte fetal intrauterina por causa da hipertensão, síndrome HELP, que é uma síndrome muito complicada, né, que a pessoa com eclâmpsia, tá, e ainda apresenta hemólise, né, destruição das hemácias, níveis elevados de enzimas hepáticas e contagem baixa de plaquetas, então causa um distúrbio hematológico grande, né, relacionado também ao fígado, e aí ele leva geralmente ele leva à morte fetal e pode levar à morte materna também, se essa gestante não for atendida, rapidamente. Como eu já falei, eclâmpsia ou se essa mãe for internada, na UTI em gestação anterior. Bem, tudo isso relacionado ao antes e agora a essa situação, então a essa gravidez. Vamos imaginar que você está acompanhando ela como risco habitual, até agora não tinha tido nenhum problema, mas a partir de um determinado momento, isso pode acontecer, ela era gestante de risco habitual, tá, estava sendo acompanhada na unidade básica, mas surge durante o pré-natal. Então, restrição do crescimento intrauterino, você vai lá avaliar a altura uterina e ver que esse feto não está crescendo adequadamente. Polidrâmio ou oligodrâmio, né? Polidrâmio, aumento, excesso de líquido amniótico, oligodrâmio, pouco líquido amniótico. Gemelaridade, descobriram que é gêmeos, são gêmeos. Malformações fetais ou arritmia fetal, né? Malformação descoberta lá pelo ultrassom, arritmia fetal pelo próprio sonar, evidência laboratorial de proteinúria, né? Então a proteína ela não sai normalmente na urina, ela é filtrada, ela é retida. Quando aumenta muito a quantidade de proteína na urina, isso pode ser um sinal já de pré-eclâmpsia. Diabetes mellitus gestacional, como eu falei para vocês, o diabetes gestacional ele se manifesta geralmente a partir de 20 semanas. Por quê? Por que 20 semanas? Porque é mais ou menos nessas 20 semanas, as mudanças anatômicas, principalmente as fisiológicas, elas vão fazer com que não dê conta o organismo de fazer a absorção da glicose. Certo? E aí isso só vai surgir depois de 20 semanas. Então, não é que ela era diabética, a gestação provocou o diabetes. E aí ele é dito gestacional, nós vamos ver depois melhor, né, quando a gente estudar só isso, que terminado geralmente o puerpério, ela deixa de ser diabética, tá? Porque era uma diabetes gestacional. Quem provocava essa baixa absorção de glicose pelas células e por conta disso, daí ficava a glicose circulando no sangue, né? Por isso uma hiperglicemia, era a gestação. Desnutrição materna severa, né, então isso também, né, nós não damos conta de acompanhar na unidade básica de saúde, a não ser que seja, gente, é porque a gente viu mesmo, né, detectou tardiamente que ela tem falta de comida, daí talvez, né, chamando o serviço social, garantindo comida, mas também tem que considerar às vezes que ela tem algum problema orgânico que está causando essa desnutrição. Obesidade mórbida, né, então ela está muito gorda, o que que acontece? Se ela estiver com ela estiver obesa, já não é nem sobrepeso, se ela estiver obesa, isso pode complicar a gestação dela, tá. Então, ou então o baixo peso, né, também, ela daí deve ser também encaminhada para avaliação nutricional e todas as orientações necessárias. Se ela tiver alguma lesão de alto grau no colo uterino, tá, então isso também vai ser avaliado, ah, para ver o tipo do parto, para ver as condições até quando que essa gestação pode continuar, eh, é bem complicado e ela tem que ser vista com muito cuidado. Alta suspeita de clínica de câncer de mama, tá, então de repente apareceu um nódulo lá que não está normal, ou ela tem uma mamografia com BIRADS 3, né, ou mais, então também, ela vai ser acompanhada, até porque daí geralmente vai ter que ser avaliado quanto tempo depois ela vai ter que continuar o diagnóstico, fazer o tratamento, né.
Eu tenho uma amiga que ultimamente há pouco tempo ela foi diagnosticada durante a gestação, ela teve um diagnóstico de linfoma, tá. E aí então o que que eles fizeram? Acompanharam ela, né, aquela coisa, como um cristal, que nem essa aqui, e aí então, a partir do momento que ela atingiu 38 semanas, né, que eles viram, agora eles estavam muito preocupados com ela, mas também com o feto. Então, eles induziram o parto, por quê? Porque daí uma cesárea, depois pensar: "Ah, foi fazer uma cesárea", não, uma cesárea seria muito mais agressivo para o organismo dela. Induziram o parto dela, nasceu o bebê, ela já começou a fazer quimioterapia, certo. Tem um outro caso, esse tem um vídeo na no um vídeo, eu vi a história dessa, era uma enfermeira, que ela teve diagnóstico de câncer de mama durante a gravidez. E aí então também, ela teve o parto, ela fez a quimioterapia, e ela fez todo um processo de tal maneira, né, não dá tempo de eu contar tudo, mas quando ela terminou lá a última sessão, ela conseguiu voltar a amamentar o bebê dela, então é uma história muito linda. E também distúrbios hipertensivos da gestação, então ela pode, eh, ela já engravidou com uma hipertensão crônica, né, mas isso descompensou durante a gravidez, então agora nós podemos então temos que mandá-la para o alto risco. Ou então se ela tem uma hipertensão gestacional, né, doença hipertensiva específica da gravidez, que é a DEG. Também tem que ir, e aí a DEG também, como o diabetes mellitus gestacional, ela surge geralmente a partir de 20 semanas. Ou então se é uma hipertensão transitória. No caso da transitória, ela pode ir e voltar depois para a unidade básica. Infecção urinária de repetição, tá, então se ela tem é, a unidade básica ali não está conseguindo debelar a infecção urinária, precisa então, desse encaminhamento. Ou então se ela tiver, 2 ou mais episódios de pielonefrite, eh durante a gestação. E ali fala, né, que toda gestante com pielonefrite deve ser encaminhada ao hospital de referência para avaliação, né. Como que se identifica a pielonefrite? Pela a presença de nitritos lá no exame de urina, tá. E claro, e os outros sinais clínicos. Anemia grave ou não responsiva. O que que é uma anemia não responsiva? Que não responde à reposição de ferro, tá. Então, se não estiver respondendo lá em 30, 60 dias, também tem que ser encaminhada. Portadora de doenças infecciosas como hepatite, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária, né, que eu já falei antes, infecção sexualmente transmissível, principalmente quando não tem um suporte muito bom na unidade básica. Infecções como rubéola, tá, a rubéola hoje em dia também é inadmissível nós termos uma infecção, mas pode ter, né, dependendo do lugar do Brasil que você estiver, mas então se considera que todas as mulheres já estão imunizadas, né, mas se tiver alguma infecção por rubéola, tem o risco de ter uma síndrome da rubéola do recém-nascido, né, uma rubéola congênita, e isso é muito sério para a criança. A citomegalovirose também, então se a gestante, ela é contaminada pelo citomegalovírus durante a gestação, o feto dela, o recém-nascido dela pode ter problemas neurológicos bem importantes, então, isso também tem que ser encaminhado para gravidez de risco, para acompanhamento de risco. E adolescentes com fatores de risco psicossociais, adolescentes usuários de drogas, adolescentes com muitos problemas identificados. Agora, o que que é considerado até agora, então, eu falei o que precisava ser feito, acompanhado pelo pré-natal de alto risco. Agora nós vamos ver situações que você atendeu a gestante ali na unidade básica e você tem que mandar ela para urgência ou emergência obstétrica, tá. Então, síndromes hemorrágicas, chegou sangrando, e isso é uma, no mínimo, urgência, certo? Dependendo, pode ser uma emergência. Então, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, talvez não vá nem ali fazer o diagnóstico, mas está sangrando, ela tem que ser enviada para tratamento especializado ali, para urgência, para identificar qual é o problema do sangramento, tá? Então, não interessa se é começo de gravidez, se é final de gravidez, não vai nem se preocupar em querer fazer toque. Tá sangrando, tem que ir para urgência.
E ali, ó, nunca realizar toque antes do exame especular, porque antes de você ver o que está acontecendo, não pode tocar. Por quê? Talvez no toque vai piorar essa situação. Suspeita de pré-eclâmpsia. Então, uma pressão arterial maior do que 140/90, tá? É aquela daí aqui fala, né, daquelas situações que a gente sempre tem que medir mais de uma vez, esperar um repouso, né, na posição correta, que então, posição sentada. Então, essa pressão maior do que 140/90, associada à presença de proteína na urina, tá? Isso leva à suspeita de pré-eclâmpsia. Antigamente, cuidado, se vocês pegarem algum material antigo, e falava lá, pré-eclâmpsia é pressão maior do que 140/90, proteinúria e edema. Hoje em dia, o edema não é mais considerado um critério diagnóstico, certo? Então, tira o edema dessa história. Né? Eu falo isso, que às vezes pode pegar um material mais antigo e lá estava o edema. Em minhas aulas anteriores tinha edema, inclusive, tá? E existe hoje já teste rápido para proteinúria, porque ele é um diagnóstico muito importante que tem que ser feito com muita rapidez. Sinais premonitórios de eclâmpsia, né? Então, a gente sempre diz que a mulher tem eclâmpsia, ela deve ter tido pré-eclâmpsia antes, né? Ou antes da eclâmpsia, outros sinais. Então, gestante hipertensa com escotomas, aquelas mosquinhas volantes, ela vai dizer, parece que eu estou vendo, né? Isso é um sinal muito importante. Eh, dor de cabeça aqui atrás, né, na parte occipital, epigastralgia, né, ela vai dizer que ela tem uma dor de estômago, né, ou então dor intensa no hipocôndrio direito, certo? Então, epigastralgia ou dor no hipocôndrio direito. Eclâmpsia, agora já eclâmpsia. Então, antes os premonitórios de pré-eclâmpsia, né, e aí lembrando que pré-eclâmpsia, a maior pressão maior do que 140/90 com proteinúria, e a eclâmpsia já é, depois nós vamos estudar melhor, mas já é quando ela tem crises convulsivas, tá? Então, já tinha a definição de pré-eclâmpsia e agora ela convulsionou. Isso é uma eclâmpsia, isso chama o bombeiro, é rápido, é emergência mesmo, tá? Suspeita ou diagnóstico de pielonefrite, tá? Ou de infecção ovular, ou corioamnioniite ou outra infecção que necessite de internação hospitalar. Então, isso tudo é urgência ou emergência. Suspeita de trombose venosa profunda, tá? Então, ela chega lá com dor no membro inferior, sinais flogísticos, né? Lá de inflamação, avermelhado, muito edema localizado, não é um edema generalizado, então só não é nas pernas, é em uma perna, né? Então, localizado ou uma varicosidade aparente, tudo isso junto pode sugerir uma trombose venosa profunda, tá? Ou então alguma situação que precise de avaliação hospitalar, né? Uma cefaleia muito intensa e súbita, sinais neurológicos, confusão mental, ela não está enxergando direito, né? Ah, não escuta, tudo que tem a ver com os com a parte do sistema nervoso periférico, né. Crise aguda de asma também, porque talvez ela vai precisar de um suporte, né, respiratório, então ela vai ter que ser encaminhada para emergência. Uma crise hipertensiva, né, uma pressão acima de 160/110, ou então, se for constatado uma amniorexia prematura, isto é, romperam-se as membranas, né, amnio e córeo. Então, ela vai ter perda de líquido vaginal, que não é urina, né, então a importância de saber, hã, fazer a diferenciação, né, eu já falei para vocês, a diferenciação a gente faz pelo odor, né, que é um odor semelhante de quiboa, né, de hipoclorito, ela não é amarela, que nem a urina, esse líquido não é amarelo, ele é mais esbranquiçado, mais incolor, né, então isso tem que ser, diagnosticado. E aqui usa, né, a manobra de Valsalva, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é você, respirar, fechar o nariz e a boca e tentar, forçar o ar para fora, né. Então, com isso, se com essa manobra
sair líquido, isso pode ser visto no exame especular, então é o sinal de que é líquido amniótico mesmo, porque a gente não faz xixi na calça quando faz a manobra de Valsalva, mas se sai líquido, então é porque saiu o líquido, foi expelido pelo, útero, então é por causa da amniorexia. Trabalho de parto prematuro, então se não era época ainda de entrar em trabalho de parto e ela está apresentando contrações, ou vai lá, faz um toque e vê que ela está, com, dilatação, então também tem que ir para emergência. Se ela já chegou, em 41 semanas, né, já está na 41ª e não tem ainda nenhum sinal, ela também tem que ir lá, não que eles já vão tirar o bebê, mas eles vão fazer toda a avaliação para ver como é que está essa gestação. Hipertermia, né, então febre, uma febre inexplicada, porque se ela tiver lá com uma infecção das vias aéreas superiores, até essa febre vai ser justificada, mas, uma temperatura axilar maior ou igual a 37,8 também já tem que ser encaminhada. Suspeita ou diagnóstico de abdômen agudo, né, com certeza, isso sempre vai ter que ser encaminhado. Investigação de prurido gestacional, então se ela apresentar icterícia ou prurido gestacional, nós vamos ver até lá na talassemia que aparece isso, também não é normal, de repente começar a coçar e ter lesões na pele. Vômitos incoercíveis, né, do tipo assim, ó, não é que ela tem uma náusea, e vomita, não, de repente ela vomita muito, faz uma medicação antiemética e ela não responde a isso, tá. Então, isso principalmente no começo, né, que a gente já viu lá que é uma situação que pode colocar em risco a gravidez dela, também vai lá para emergência. Vômitos inexplicáveis no terceiro trimestre, porque lá no início da gravidez, nós vimos que esperado, né, um sinal inclusive de gestação, mas lá no terceiro trimestre ninguém espera vômitos, então, a não ser, claro, que ela comeu alguma coisa estragada, né, mas se não tem uma explicação plausível, tem que ir para emergência. Oligodrâmina, né, pouco líquido amniótico, meu Deus, como é que esse bebê esse feto está dentro do útero? Então, tem que também ou então óbito fetal, como é que a gente sabe do óbito fetal? A mulher vai relatar que não tem movimentos fetais há tanto tempo, coloca lá o sonar, não se detecta o BCF, ninguém vai dizer para ela: O teu bebê está morto, o teu feto está morto", não, vamos mandá-la para o tratamento, pra emergência para ver o que que está acontecendo. Então, daqui a pouco continuamos.